Olá, meus queridos que me assistem pelo canal do YouTube, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. É uma alegria imensa poder, mais uma oportunidade, ter esse privilégio de trazer a mensagem da Palavra de Deus para alimentar sua fé, fortalecê-la, restaurar você, sua vida espiritual, sua área espiritual. E eu tenho certeza que Deus faz isso através da sua palavra, através da mensagem da sua palavra, pois Jesus, no livro de João, capítulo 6, versículo 63, ele fala lá que as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Então, a palavra de Cristo, ela vivifica a fé, ela vivifica a área espiritual, ela não deixa você caído espiritualmente. Então, ela é um alimento, ela é o pão que alimenta, o verdadeiro pão que desceu do céu é o Senhor Jesus Cristo, que veio trazer o reino de Deus, veio trazer a sua santa palavra. Então, meus amados, esse é o programa Renovando o Entendimento, programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu quero já, nessa oportunidade, também dizer a você que não esqueça de, ao final do vídeo, deixar a sua curtida, deixar também o seu compartilhamento para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas também. E não deixar também de se inscrever no canal para receber as notificações toda vez que houver uma publicação, toda vez que houver uma postagem, você ser notificado e poder estar assim assistindo, ouvindo e vendo realmente o poder de Deus agir na sua vida. Eu creio firmemente que Deus opera grandes maravilhas nos dias de hoje, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, ele não deixou de fazer as maravilhas que fez no passado e ele não deixará de fazer também as maravilhas que ele tem feito nos dias atuais e vai continuar fazendo, porque o que Deus quer ver é a fé sendo praticada. No livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, queridos, o nosso Deus opera sim maravilhas. A própria palavra revela isso. Amém? E eu quero trazer uma meditação na passagem bíblica. Eu peço que você, se você tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia, ou se você não tiver essa oportunidade, você esteja atento ao que eu vou estar aqui lendo e ministrando essa meditação nessa passagem que está no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 29 até o versículo 31. Nos diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versículos 29 até o 31. Diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Até aqui a leitura, que Deus a aplique em cada coração. Vejam, meus queridos irmãos, que essa narrativa aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas, né? E Lucas era um médico e ele escreveu tanto a narrativa do Evangelho de Lucas como também a narrativa do livro de Atos, que conta como começou a igreja, a sua missão aqui nesta terra, após o Senhor Jesus ter ressuscitado e ter sido glorificado no céu.
Ele enviou o Espírito Santo e capacitou a sua igreja para proclamar a sua palavra. Então vejam bem, amados, enquanto Jesus esteve na terra, ele divulgou o que era o reino de Deus e mostrou o que este reino podia fazer na vida das pessoas. Ele restaurou vidas, ele curou enfermos, ele operou milagres, sinais e grandes maravilhas, ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos, ele curou cegos, curou aleijados, enfim, ele operou grandes maravilhas, trazendo assim o sinal de que havia chegado o reino de Deus, para que todos os que crescem no seu santo nome, na sua santa palavra, pudessem entender que havia chegado o poder de Deus para atuar na vida das pessoas através do Evangelho de Cristo. E quando ele cumpriu o plano da salvação, ele foi para a cruz, ele morreu no nosso lugar, ele pagou o preço dos nossos pecados, a Bíblia nos relata que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e ficou ainda 40 dias com os discípulos, deixando ali as suas instruções, e depois ele foi elevado ao céu e foi glorificado, assentado à destra da majestade nas alturas. E enviou o Espírito Santo para capacitar os servos de Deus para proclamar a mensagem do Evangelho. Isso está narrado lá no livro de Atos, capítulo 2, onde fala sobre a descida do Espírito Santo. Hoje a igreja, amados, ela já é capacitada pelo Espírito Santo a anunciar o Evangelho. Eu quero que você que me assiste possa compreender que a igreja não é um lugar onde existe perfeição das pessoas, mas é o lugar onde estão os servos de Deus, que Deus tem permitido eles conhecerem a verdade, serem alcançados pela graça de Deus, terem os seus pecados perdoados e passaram a ser nova criatura. Então, passando a ser nova criatura, eles passam a ter o entendimento de que o Espírito Santo veio habitar nele, veio abrir o seu entendimento para compreender a verdade, veio capacitar também a ele ser uma testemunha do Evangelho, da palavra de Deus para outras pessoas. Ora, amados, aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, fala que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveria pessoas que teriam dificuldade de ouvir a verdade. Aqui falas, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Veja bem, amados, a dificuldade que haveria nos últimos dias com relação a ser proclamada a palavra de Deus, porque haveria essa condição, o ser humano estaria nessa condição. Quando fala que os homens, está englobando a natureza humana, né? Tanto homens como mulheres, o ser humano em si estaria nessa condição de serem cruéis, serem atrevidos, serem desafeiçoados, serem mais amigos dos prazeres e deleites do que amigos de Deus. Então você veja, amado, a dificuldade que as pessoas têm de poderem crer na palavra do Senhor. Então se faz necessário o quê? Que a igreja, que o povo de Deus, que os servos de Deus estejam em oração, preste bem atenção, em oração e buscando estar sendo
um instrumento de Deus movido pelo seu Santo Espírito. Por que eu digo isso? Porque na passagem que nós lemos no livro de Atos, capítulo 4, versículo 29, ele começa assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Que ameaças ele estava se referindo aqui? A igreja, no início, ela sofreu muitas ameaças e perseguições, tá? Perseguições pelo Império Romano e também perseguições pelos próprios religiosos da época que não queriam que a palavra de Cristo fosse divulgada. E ele menciona aqui nesse versículo: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então você vê que os discípulos de Cristo aqui, eles estavam vendo as ameaças que estavam sofrendo, as perseguições que estavam sofrendo, mas ao invés de desanimar, ao invés de desistir, ao invés de negar a fé, eles oraram e falou: Senhor, olha para as ameaças que nós estamos sofrendo e concede aos teus servos. Olha o pedido dos discípulos: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez. Intrepidez quer dizer ousadia. Eles estavam pedindo que nós tenhamos ousadia para anunciar a tua palavra. Isso tem que ser um exemplo para a igreja dos dias de hoje, que se vê muitas das vezes desanimada, muitas das vezes muita gente faz indagações sobre a igreja e muitos crentes não sabem responder. Prefere se amoldar a esse mundo para não ter que dar muita satisfação da sua fé. Não, amados, nós temos que confrontar esse mundo. Nós temos que confrontar mesmo, mostrar que esse mundo jaz no maligno, esse mundo está descrente, esse mundo está desafeiçoado. Você viu a passagem que eu mostrei lá em 2 Timóteo 3? Esse mundo está nas condições, o ser humano está nessas condições. Mas olha a oração que os discípulos fizeram lá em Atos, né? Olha para as suas ameaças e concede que os teus servos anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Versículo 30, olha que bonito. Ele diz: enquanto tu estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então eles estavam aqui pedindo que eles queriam ter ousadia, intrepidez para anunciar a palavra, enquanto o Senhor estaria operando curas, sinais, prodígios, grandes milagres e maravilhas por intermédio do nome de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso e a igreja precisa acordar para os tempos que nós estamos vivendo. Talvez você está me assistindo e você esfriou na fé, você deixou de congregar, você se deixou levar por esse mundo, você talvez esteja frio espiritualmente, ou talvez você ainda não confessou Jesus como teu Salvador pessoal e você está vendo só os defeitos das pessoas, os defeitos da igreja, os defeitos dos pastores, e está traçando o seu próprio julgamento e está esquecendo que o manual da fé é a palavra. O manual do cristão é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que tem que ser trazido em ênfase é a palavra de Deus, é o Evangelho, é as boas novas da salvação. Porque Deus está pronto para operar sinais, curas, maravilhas, grandes milagres, mas Ele quer que os seus servos tenham ousadia e intrepidez para proclamar a sua palavra. Então, meus amados, eu quero dizer que Deus pode operar um milagre na tua vida. Deus pode operar um milagre no teu lar, na tua família.
uma grande bênção, um grande sinal, uma grande maravilha, mas você precisa dar ouvidos à voz do Senhor, você precisa ouvir a palavra de Deus e crer na palavra. Não é somente ouvir e achar bonito. Eu acho bonito a pregação, eu acho bonito a palavra de Deus, eu acho bonito. Amados, a palavra de Deus não é para se achar bonita, a palavra de Deus é para ser confrontada mesmo. Esse mundo é um mundo descrente, é um mundo sem fé, é um mundo que se opõe ao Evangelho e a palavra de Deus confronta esse mundo. Então você que está me ouvindo, abra seu coração e creia na palavra de Deus. E Deus pode operar um milagre na sua vida. Talvez você esteja aí sendo afligido por tanta situação que esse mundo tem colocado sobre você, o fardo pesado do pecado, a consciência pesada de você estar distante de Deus. Abra o coração agora, confesse Jesus Cristo como teu Salvador, creia no Evangelho, não se deixe levar pela condição deste mundo que já revelava a palavra de Deus, que nos últimos dias a condição do ser humano estaria desse jeito que eu li aqui em 2 Timóteo 3. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus é a condição do ser humano nos dias de hoje. Cruéis, traidores, irreverentes, ingratos, desafeiçoados. Não esteja nessa lista, não esteja nesse grupo, não se permita estar nessa condição, mas esteja olhando para o exemplo aqui dos discípulos que oraram e mesmo diante de ameaças que eles estavam recebendo, eles pediram: meu Deus, concede aos teus servos. Olha para as ameaças que estamos recebendo e concede aos teus servos que anunciemos com toda a ousadia a tua palavra, enquanto tu estendes a tua mão e opera os teus sinais e os teus milagres, por meio do nome do teu Filho Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer nos dias de hoje. Ele está pronto para fazer, mas Ele quer ver uma igreja atuante, Ele quer ver um povo que ore, um povo que abra a boca, que pregue o Evangelho, que mostre que o Senhor é todo-poderoso, que Jesus Cristo tem toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio no céu e na terra, foi dado ao nome dEle. Não há outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12, fala que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus salva, somente Jesus Cristo há salvação, somente nele. Ele disse lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então creia nessa palavra. Então, amados, aqui no versículo 31, ele conclui dizendo, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, queridos, o propósito pelo qual eles oraram, nós já podemos até entender aqui, que eles pediram para que Deus olhasse para as ameaças que eles estavam recebendo e que concedesse a eles intrepidez para anunciar a palavra enquanto Deus operasse as maravilhas e os sinais. E nós vemos que diz aqui que quando eles acabaram de orar, eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra do Senhor. Qual foi o resultado? Com certeza, milagres, sinais e maravilhas foram operados. Eu creio que Deus está falando ao teu coração nesse momento, que Deus está tocando você, que Deus está avivando a tua fé, que Deus está despertando você para que você tenha uma nova dimensão de vida. Se você já é um crente em Jesus, saia desse marasmo, dessa acomodação, dessa limitação, dessa condição, muitas das vezes até de incredulidade. Talvez você seja um crente, mas você tem tido atitudes de incredulidade. Isso é perigoso. É necessário que a tua fé seja manifestada. Você confiar inteiramente na palavra de Deus, que Deus é capaz de operar aquilo que ele disse que é capaz de operar. A Bíblia diz, para Deus tudo é possível, não é impossível para Deus.
E Jesus falou, tudo é possível para o que crê. Então, amados, creia. Creia de todo o seu coração no Evangelho de Cristo. Abra seu coração, confesse a Jesus Cristo como seu Salvador. E você que já é um crente, renove a sua fé, busque a Deus em oração, fale mesmo com o Senhor. Senhor, eu quero ser um porta-voz da tua palavra, anunciar com ousadia a tua palavra, com intrepidez. Não importa as condições desse mundo, não importa a incredulidade das pessoas, não importa a dureza de coração das pessoas, mas a igreja tem autoridade aqui na terra, recebida pelo Senhor, que concedeu o seu Santo Espírito para o seu povo, com autoridade, com ousadia, com intrepidez, proclamar o Evangelho de Cristo. E eu creio que quando a palavra de Deus é anunciada com ousadia e com autoridade, os milagres de Deus vão acontecer. Os sinais vão acontecer, as maravilhas vão acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Assim eu deixo essa palavra, deixo essa mensagem para o teu coração, para Deus abençoar e fortalecer a tua fé, para Deus renovar você, para despertar você que está aí adormecido espiritualmente. Desperta. Seja avivado, seja restaurado nessa oportunidade, em nome de Jesus. Você que está precisando de um milagre, de uma cura, receba o teu milagre aí nesse momento. Abra o coração, creia no Evangelho e confesse a Jesus Cristo que Ele é poderoso para operar um milagre na tua vida e receba o milagre, receba a cura, receba a libertação, receba a restauração de vida, receba a bênção no teu lar, na tua família, no teu casamento, nas tuas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Receba o milagre, mas creia, toma posse da tua vitória através da fé em Jesus Cristo, fé na palavra de Deus. E você, cristão, não deixe de ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, tá? Aqui está o exemplo. Eles oraram, eles estavam debaixo de ameaça, mas eles oraram e pediram, quero mais autoridade, mais ousadia, mais intrepidez para anunciar mais ainda a tua palavra. E enquanto o Senhor ia operar os milagres. Então, queridos, receba essa palavra, seja fortalecida a tua fé, seja avivado no Espírito de Deus, seja despertado a fazer a obra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe cada lar, cada família, que Deus abençoe o teu coração em nome de Jesus Cristo e até a próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.